Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de pedir aos amados que abrissem suas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e vamos ler, não só ler, mas vamos percorrer dos versos 4 aos versos 10. Efésios 2, do 4 ao 10. E essa noite a gente vai falar do extraordinário amor de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, em Tua santa presença, queremos agradecer-te, Pai, por o Senhor ter nos trazido aqui nessa noite, por o Senhor ter nos colocado nesse momento para vir trazer a Tua santa palavra aos que necessitam, àqueles que almejam ouvi-la, Pai, que anseiam escutar aquilo que o Senhor quer falar. Ó Senhor, que nessa noite possamos sair transformados pela Tua palavra, com mais amor, com mais gratidão a Ti, porque de certo, Pai, se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Ó Senhor, nessa noite ser com este que fala, não seja o pastor Carlos a falar, mas seja o Senhor a falar através dele, para que saiamos daqui edificados em Tua palavra. Ó meu Deus, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos homens e mulheres falhos, Pai. Mas mesmo assim o Senhor nos amou. E assim nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, nós não podemos, ou não é uma tarefa para nós, definirmos o tamanho ou a dimensão do amor de Deus. É impossível para nós. É impossível querermos calcular e dizer assim, o amor de Deus, ele é dessa altura, ele é dessa largura e ele é dessa profundidade. Porque quanto mais nós buscamos procurar, nós buscamos achar um valor para dizer assim, é deste tamanho, aí nós descobrimos que o amor de Deus ainda é muito maior do que aquilo que nós achamos. O que é possível, na verdade, é vivermos esse amor. Esse amor que, através dele, fomos ou somos redimidos por 3 atividades que Deus realizou em nosso favor. Salvando-nos das consequências dos nossos pecados, porque de certo a nossa herança seria o inferno se Deus não tivesse intervido em nossa história, em nossas vidas. Então, Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. E para isso, a gente vai entender no texto que é muito simples, basta crer. Basta ouvir o Espírito Santo de Deus, basta deixar que esse Espírito controle nossas vidas ou nos conduza
porque de certo o caminho que Deus preparou para nós é um caminho diferente. É um caminho muito mais além do que o que nós muitas vezes achamos melhor para as nossas vidas. Podemos até não entender a forma com que Ele trabalha em nossas vidas ou a forma que Ele está nos conduzindo pelo seu caminho. Mas, de certo, no fim e até do meio para o fim, nós começamos a receber e a compreender um pouco do que Ele planeja em nossas vidas. O amor e a misericórdia de Deus, ela é incomparável. Ela não conseguimos comparar esse amor a qualquer outro amor. O verso 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, não foi um amor qualquer, mas foi um amor imensurável. Ele mostra que quando ainda estávamos em pecado, Ele se compadeceu de nós e nos amou. Antes éramos objetos da ira dele e agora somos beneficiários da sua misericórdia. Se olharmos o texto de Oséias, do 14, o capítulo 14, o verso do 1 ao 7, ele vai mostrar ali que o povo de Israel em algum momento se rebela contra Deus e começa a fazer coisas contrárias ao que Deus queria deles, começam a erigir deuses, ao ponto do próprio Deus comparar-lhes com uma adúltera, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, Deus os perdoou quando eles se arrependeram. A chave para nós é o arrependimento. Sábado, no nosso Café com Palavra, houve uma pergunta que disse assim: olha, qual a diferença entre arrependimento e remorso? E a grande diferença entre arrependimento e remorso é que quando você se arrepende, você busca não mais fazer aquilo que você fez. Porque você se arrependeu, e o entendimento do arrependimento é que uma vez que você se arrependeu daquilo, você já não vai voltar mais a fazer. Mas o remorso, ele é de uma forma totalmente diferente do arrependimento, porque agora você sente uma dor, você sente um desconforto, mas aquilo vai fugindo da sua mente, vai passando, e quando é daqui a pouco, você está cometendo as mesmas coisas que você estava cometendo, porque de alguma forma aquilo ali está satisfazendo a sua alma. Você não está conseguindo desapegar daquilo. Daquilo que não lhe traz vida, daquilo que não lhe traz saúde, mas consequentemente aquilo lhe trará a morte. Aquilo lhe trará o afastamento de Deus. E você só torna a se aproximar de Deus se houver arrependimento. E podem crer que até para isso o Espírito Santo ele age em nós. O Espírito Santo ele nos mostra quando estamos errados, a não ser que não sejamos filhos de Deus. E não sejamos escolhidos de Deus. Mas o Espírito Santo, quando somos filhos de Deus, ele acusa que está errado, que estamos andando por caminhos tortuosos, e Deus, ele vem a nós e mostra, ele quer nos trazer para o caminho correto, para que nós não nos percamos, mas para que nós não soframos consequências piores. Deus, ele nos ama de tal maneira como uma galinha que guarda seus pintinhos, colocando-nos embaixo de suas asas, e muitas vezes, por desobediência, nós queremos fugir de debaixo das asas de Deus, querendo dizer que somos autossuficientes em nossas vidas. Espera aí, Deus, deixa eu também fazer, deixa eu também resolver, e a coisa não funciona dessa forma. Oséias, o verso 4, ele diz, Deus dizendo ao povo: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amei, porque a minha ira se apartou deles. Vindo o arrependimento, Deus sarou eles da sua infidelidade. E a ira de Deus se apartou deles. Por natureza, Deus é amor,
Mas o amor de Deus na relação com os pecadores transforma-se em graça e misericórdia. O amor de Deus na vida dos pecadores transforma-se em graça e misericórdia. Porque se lembrarmos qual é o significado de graça, graça quer dizer o quê? Favor imerecido. O amor de Deus por nós é um amor imerecido. Nós não merecíamos o amor de Deus. Porque o próprio verso 5 vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Devido ao que herdamos de nosso pai Adão, estávamos mortos. E estando morto, não poderíamos nos voltar a Deus se o mesmo assim não o quisesse. Até porque um morto não pode se dar a vida a si mesmo. O morto não pode escolher e dizer assim: ei, eu quero ser enterrado em tal canto, eu quero vestir tal roupa porque esse sapato eu nunca gostei dele, porque esse terno eu não quero ir com ele. O morto, ele não tem como dizer assim: eu quero que faça isso, eu quero que seja assim. Mas o morto é apenas conduzido. Então, essa era a nossa condição quando estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Nós não tínhamos condições algumas de voltar-se para Deus, de adorá-lo como Ele deseja ser adorado, de buscarmos a Ele como Ele deseja que o busquemos. Mas isso só veio acontecer depois que Ele nos deu a vida. Por seu amor e por sua graça, por sua infinita misericórdia. Estávamos presos pela garra da morte espiritual. Agora ressuscitamos para uma vida nova. Como o próprio verso 5 vai dizer: nos vivificou juntamente com Cristo. E então, agora sim, Cristo nos trouxe a vida. João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer. Para receber da graça, tem que crer. Mas se não for o Espírito Santo a trabalhar em nós, se o próprio Deus não nos conduzir a Cristo, de certo, não vamos crer. O finalzinho do verso 5 vai dizer: pela graça sois salvos. E como falamos há pouco, graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor, porque nós éramos escravos do pecado. Mas por causa do amor de Deus, agora somos salvos pela sua graça. Caminhávamos pela estrada da desobediência, pela estrada da morte, e agora usufruímos da companhia de Deus. Por causa da sua vontade. Por causa da sua maravilhosa graça. Se não compreendermos que tudo isso depende da vontade de Deus, nós não vamos compreender jamais qual o tamanho do amor de Deus. Deus nos tirou da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto, realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo. Pois quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. João 5,24 diz isso. Eu só tenho vida se eu crer em Cristo. Se eu não crer em Cristo, eu não tenho vida. Não adianta fazer boas obras, não adianta ser um rapaz bonzinho, me comportar bem, ser um rapaz ícone da sociedade,
se eu não creio em Cristo. Sem Cristo não há vida, sem Cristo não há ressurreição. O verso 6, ele vai dizer assim, olha, e nos ressuscitou juntamente com ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e assim também somos dele. Fomos comprados por um preço não muito barato. Foi pela graça, mas não foi de graça. Custou o próprio sangue, custou sua própria vida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Com ele podemos viver como cidadãos dos céus. Se nós não tínhamos nada, se a nossa única herança era a morte, agora por crer em Cristo, por caminhar nesse caminho, agora somos herdeiros de algo muito maior. Inclusive, o Sermão do Monte, Cristo lá no Sermão do Monte, ele vai dizer que devemos escolher herdar aquilo que o ladrão não rouba, que a ferrugem, né, não corroa, nem que a traça coma. É uma herança muito maior. É uma herança indizível. Incomparável. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque estamos unidos a Cristo. Somos exaltados com Ele, agora assentamo-nos com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Esse é o ponto X da questão. Nada da minha vida se compara do antes com o depois. Não é só a história geral que muda quando Cristo entra em cena, do antes e depois de Cristo, mas toda a história muda. A minha história muda. Carlos antes de Cristo, Carlos depois de Cristo. Antes do Espírito Santo o converter, e Carlos depois do Espírito Santo tê-lo convertido. A nossa história tem que fazer uma diferença. Não pode ser igual. O verso 7 vai dizer assim, olha, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Meus amados, nós veremos na eternidade a riqueza abundante. Deus é rico em misericórdia e em graça, e essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. Se não fosse a misericórdia, se não fosse a bondade, se não fosse o amor de Deus, certamente o homem se perderia. Certamente o homem não encontraria jamais o caminho chamado Jesus Cristo. O homem jamais veria a face de Deus em sua alegria. Mas o homem contemplaria a face de Deus ele estando lá no inferno. Não com um olhar de alegria e de gozo, mas com o seu olhar de ira. Temos que compreender o que Deus fez em nossas vidas, para que não voltemos atrás a cometer erros ou ir atrás de pecados e achar que pelo fato de sermos filhos de Deus não teremos mais consequências com isso. Pelo contrário, temos que entender que pelo fato de sermos filhos de Deus, temos que cada dia mostrar como no espelho a imagem de Cristo. Mostrar que somos verdadeiros cristãos, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo.
mostrar a nova criatura, mostrar os frutos dessa regeneração, como a gente até conversou aqui no sábado. Como é que eu sei que eu sou um regenerado? Que eu fui regenerado? Nós olhamos para a árvore, e se a árvore é boa, ela vai dar um fruto bom. Mas se a árvore não for boa, jamais ela vai dar um fruto bom. E quando muitas vezes nos perguntamos, e como vou saber se sou um regenerado ou não? Através dos nossos frutos. Deus, Ele nos dá vida. Deus, Ele derrama sua misericórdia sobre nós. Deus, Ele derrama seu amor sobre nós. Deus, Ele nos livra. Deus, Ele nos supre. Mas e os nossos frutos? Como tem sido? Tem sido frutos bons? Será que a minha vida ela está refletindo a imagem de um verdadeiro cristão? Será que realmente eu tenho me voltado para Deus e demonstrado, não só em palavras, em louvores, mas na minha vida cotidiana, o amor que Ele merece receber? Nós não merecíamos, mas Deus tem todo o merecimento do mundo. Nós temos que pensar. O verso 7 ainda mostra que Cristo compadeceu-se de nós. Esta é uma grande prova do amor de Deus por nós. Pois antes que tudo viesse a existir, o Filho escolheu por nos salvar, lá no pacto da redenção. Escolheu descer de sua glória, se revestir de uma carne corruptível, se encarnar, para que tivéssemos vida, para que fôssemos salvos, para que tivéssemos uma história diferente do que muitos não acreditam, mas em algum momento vão cair na realidade e vão ver que tristeza é o resultado daquele que não consegue olhar para Cristo como seu Senhor e Salvador. O verso 8 e 9 são os meus xodóis. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante uma fé que não vem de mim. Uma fé que não é só minha, não brotou em mim do nada. Mas uma fé que é dom de Deus. O qual todos os dias temos que orar e dizer assim, olha Deus, aumenta a minha fé. Dá-me mais fé. Me torna um homem de fé. Ao ponto de quando olhar aqui para os livros da Bíblia, cada um, do Antigo Testamento até o Novo, e ver aqueles homens, o que eles sofreram por amor de Deus, dizer assim, mas eu quero ter essa capacidade, essa fé de passar por isso. Porque para olharmos para eles e ver seus erros, mas Davi foi isso, mas Elias, mas olharmos para a fé que esses homens tiveram. Homens pecadores como nós que passaram por situações que nós lemos, mas muitas vezes não paramos para analisar. Para entender que foi pela graça de Deus, pela sua maravilhosa graça que nos salvou. E o que é graça, se não favor imerecido? O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a sua graça. A meta principal de Deus na salvação é a sua própria glória. A minha salvação é para a glória de Deus.
A sua salvação é para a glória de Deus. Tudo quanto Deus fez, tudo quanto Deus faz, desde a criação até o consumar dos séculos, tudo isso será tão somente para a sua glória. E a gente começa a compreender, ter é necessário que tenhamos a compreensão de dizer assim, eu faço parte do desejo de Deus, de poder falar de sua palavra, de pregar o seu evangelho, de levar aquele que está sem ânimo uma esperança. Aquele que acha que está tudo acabado porque esse momento, porque fechou, porque não tenho mais nada, e levar uma palavra de conforto. É um privilégio. Nós somos privilegiados, escolhidos para essa missão, e muitas vezes somos ausentes de levar uma palavra de conforto. E quando eu digo assim, eu estou me incluindo nisso também, nesse meio. Quantas e quantas vezes, durante o dia, durante a semana, nós não nos deparamos com uma situação como essa, que nós poderíamos ter feito um pouquinho mais. Só um pouquinho mais, para que Deus fosse conhecido. Para que a glória de Deus fosse conhecida por aqueles que ainda não conhecem. Muitas vezes parece que nós nos esquecemos que a nossa missão é levar o evangelho a toda criatura. Em momento algum, a palavra diz assim, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho só aos filhos de Deus. Temos que pregar o evangelho a toda criatura, porque nós não sabemos o que o Espírito Santo vai fazer dali em diante. A nossa missão não é converter ninguém, isso é função do Espírito Santo. Mas a nossa função é falar desse amor, é demonstrar esse amor, é mostrar o que esse amor fez em nossas vidas. Aí vamos entender que pela graça de Deus Ele nos salvou. A salvação, meus amados, ela é um presente e não uma recompensa. Nós não fizemos nada para merecê-la. Nada. Mas Deus nos presenteia. Nos presenteia pelo seu imenso amor. Ele nos presenteia de uma forma que nós muitas vezes não entendemos o que Ele encontrou em nós. Porque se nós olharmos para o nosso passado, se nós olharmos para o nosso velho homem, nós vamos dizer, por que Deus me ama tanto assim? Se nós pudéssemos chegar a comparar o nosso amor com o amor de Deus, a gente ia dizer assim, não consigo compreender Deus. Porque se fosse alguém que fizesse comigo o que eu faço com Deus, eu acho que eu nem olhava mais na cara. Se eu tivesse o poder de Deus, talvez eu já tivesse até fulminado. Ou não pensamos assim? Lembre, cada um, de um pecado que você cometeu. E imagine que isso para Deus não é pequenininho ou é grande demais. É igual a cada um. Não importa se matou, se roubou, se fornicou, se só pensou, e não importa. Tudo é pecado. Tudo desagrada a Deus. Imagine que se isso fosse contra você. Aí eu pergunto, será que você teria a mesma capacidade de perdoar e de continuar amando e de dar dando chance, para que você se arrependesse ou para que aquele que fez isso contra você se arrependesse e viesse até você? E você pegasse tudo isso de ruim, de mal que essa pessoa fez com você e você jogasse lá no fundo do mar? Para que ficasse lá no esquecimento? Ah, se não fosse o sangue de Cristo. Se não fosse o sangue de Cristo derramado sobre nós. Meus amados, a fé precisa funcionar.
Porque se cremos, obteremos a dádiva. Precisamos andar retamente em seus caminhos, ou nos caminhos que o Senhor prepara para nós, no caminho Jesus Cristo, arrependendo-nos dos nossos pecados, para que Deus esteja nos purificando dele e nos abençoando. Nós temos que exercitar a nossa fé. Sempre que tivermos uma oportunidade de pecar, nós temos que trazer à nossa mente tudo o quanto Cristo sofreu para me dar vida, para lhe dar vida, para nos dar vida. Temos que refletir constantemente, porque se em algum momento nós deixarmos de refletir, com certeza nós não vamos conseguir ser sensíveis àquilo que Deus quer de nós. Porque a salvação, ela não é conquistada por méritos. Então ninguém se glorie. Antes, ande no caminho que Deus preparou. No caminho que Deus traçou para mim e para você. A salvação, ela não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo Jesus naquela cruz. E não podemos nem acrescentar nem retirar nada do que se foi feito, porque ela não é uma obra completa, mas ela é a obra completa. Tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus. Então que usufruamos dessa dádiva que Ele tem derramado sobre nós. Tão somente pela graça somos salvos. Não há dúvida, o amor de Deus para conosco ele é incondicional. E se houver algo em você que impeça de perceber este amor, revele ao Senhor e volte-se a Ele. Há uma necessidade de nós sempre analisarmos a nossa fé. Como anda a minha fé? Como anda a sua fé? Estou falando de corresponder. De olhar para aquele que te ama e para ele mandar nem que seja 0,0001% de retorno daquele amor que ele derramou sobre você. E nós só podemos fazer isso se nós crermos. Se nós ouvirmos, se nós andarmos e se nós fizermos tão quanto ele deseja que façamos. É a única forma. Não há pecado grande demais para Deus, nem pecado pequeno demais. De fato, nós somos imperfeitos, mas Deus está sondando os nossos corações constantemente e disposto a ver sinal de arrependimento para voltar a nos perdoar dos nossos pecados. É preciso analisarmos isso constantemente. É preciso em nossas orações nós sempre pedirmos perdão a Deus por aquilo que nós fazemos em pensamentos, palavras, atos e omissões. Porque até muitas vezes inconscientemente nós estamos pecando. E temos que batalhar todos os dias contra o pecado. Lembrando que o amor de Deus para com o homem não é um resultado de esforço humano, e sim do seu cuidado para com o filho desobediente, mesmo assim agraciado. Porque mesmo muitas vezes desobedientes a Deus, Deus ele ainda derrama a sua graça sobre nós, como está fazendo agora. A sua graça comum está sendo derramada sobre nós. Está chovendo. E está chovendo para bons e maus. Para aqueles que creem em Deus e para aqueles que não creem em Deus. Mas está chovendo. Para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e para aqueles que desdenham de Deus. Continua chovendo. Assim como teve o sol hoje. Assim como tem a cura do corona para muitos. A graça comum ela está aí, sendo derramada. Somos agraciados todos os dias. Mas e quanto à graça especial? E quanto à salvação? É preciso que analisemos todos os dias de nossas vidas.
É preciso que pensemos no amor de Deus, no amor que Ele derramou sobre nós. É preciso que avaliemos que a graça não foi de graça. E é necessário que ouçamos tudo quanto Deus ele quer falar conosco. O que Ele quer também fazer conosco. E até que ponto Ele vai nos levar e nos colocar para fazermos algo. Porque muitas vezes nós achamos que somos despreparados para a missão que Deus nos escolhe. Mas nós nos esquecemos que é Ele quem nos capacita a todo momento. Aqui não tem expert em lives. Nós já fizemos um bocado. A mesma coisa com o Evangelho. Não sabemos de tudo, mas Deus derrama sua graça sobre nós todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e vamos buscar o que trazer para a sua igreja. E quando nós oramos, Ele nos responde. A mesma coisa quando a gente vai fazer evangelismo. Tem gente que sai animadíssimo. Hoje eu vou falar até para os postes. Mas tem gente que já sai para evangelismo dizendo assim, não. Espero que não apareça um daquele que já saiba porque vai querer me colocar na parede. E nos esquecemos que é Deus quem nos capacita. É Deus quem nos toma pela sua mão e diz, calma, é comigo. Nós só temos que ir e estar dispostos a fazer. E aí Deus, Ele se compromete com o resto. A quem Ele vai mandar, aquele que vai ouvir, aquele que o coração vai ser mudado naquele instante, aquele que daqui a 1 ano, 2 anos, 20 anos, 10 anos, mas tudo isso é um processo de Deus em nossas vidas. A sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade e o seu amor sendo derramado em nós. E nessa noite, eu convido a cada um, antes de dormir, faça sua oração, faça uma análise da sua vida e veja o quanto Deus fez em suas vidas. Você pode não ter um teto para dormir essa noite, mas você pode dormir tranquilo, crendo em Jesus, que você, na glória, terá uma mansão celestial. Aqui pode ter todo o sofrimento, mas haverá um tempo na sua vida que o sofrimento vai parar e a alegria vai abundar. Como filho de Deus, tenha sempre essa esperança na sua vida. Busque a Deus e não tente desanimar para o que vai acontecer ou pelo que está acontecendo. Mas saiba que há um lar eterno. Aqui a gente pode viver 100 anos, 120, 136 anos, como um dia desse eu vi nas redes sociais. Eu acho que foi o mais velho que eu vi, foi 136. Alguém pode ter visto mais velho. Mas isso é só um tempo. É um curto espaço de tempo. Quando nós olhamos para a Bíblia, homens que viveram 900 anos, 900 e um quebradinho, aí eu pergunto, e a eternidade? O que é melhor? Morrer com 30, 40, 50 anos aqui, mas morrer com Cristo? E viver uma eternidade com Ele? Ou viver aqui 100 anos de uma vida arregalada e no fim ir para o inferno e sofrer por uma eternidade? E façamos essa reflexão esta noite antes de dormirmos. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus